gente! Pois é, como vocês estão vendo pelo título, pela capa e como muitos viram no Instagram, eu estou grávida e eu tô aqui pra contar pra vocês como que eu descobri, como que tá sendo tudo até agora. E eu tô entrando na 19ª semana, quase no meio da gestação, assim, praticamente. Entrei no 5º mês e eu tô compartilhando só agora porque tava muito gostoso viver isso no íntimo, sabe? Com a família, com os amigos. Mas chegou o momento em que, claro, eu queria gritar pra todo mundo ouvir, eu queria que vocês também fizessem parte disso. E eu vou contar muita coisa que aconteceu nesse tempo, inclusive muita coisa sobrenatural mesmo. Só que assim, foi muita coisa sobrenatural que aconteceu nesse tempo que eu ainda vou guardar só pra mim, mas algumas coisinhas pontuais eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, deixa eu situar quem é por fora de tudo. João Pedro e eu estamos juntos há quase 7 anos e nós moramos juntos há quase 3 anos. E aí o pessoal sempre perguntava, e o casamento, e o casamento, o casamento, né? A cerimônia, no caso, né? Porque a gente já vive uma vida de casados. E eu sempre falava o seguinte, que eu só queria casar depois de ter o primeiro filho, porque o meu sonho de casamento sempre foi o meu primeiro filho entrando com as alianças. E sempre que eu falava isso para as pessoas, eu idealizava um menininho. Já falando aqui que é Miguel, para quem ainda não tá sabendo, mas eu já revelei tudo. Já revelei a gravidez, já revelei o sexo e o nome. E, enfim, sempre que eu falava isso, eu imaginava um menininho entrando assim com paletó, sabe? Então, antes disso, eu não queria fazer cerimônia, eu não queria viver a cerimônia do casamento, sabe? Enfim, e aí na minha cabeça era o quê? Ah, daqui a 5 anos a gente casa, porque daqui a 3 anos a gente tem um bebezinho, quando ele fizer 2 anos a gente vai em casa e faz a cerimônia como eu sempre sonhei. Ou seja, Miguelzinho não estava nos nossos planos para agora, ele viria só daqui a 3 anos, de acordo com o que a gente queria, de acordo com o que a gente planejou. Porém, quem planeja a nossa vida não é a gente. Quem planeja essas coisas não é a gente, né? E tudo começou numa viagem que a gente fez pra João Pessoa. Nessa viagem, eu tava com os meus seios muito doloridos, assim, muito. Tava doendo muito, uma dor que, meu Deus, se encostasse, eu ia no céu e voltava. E eu achava que era a minha menstruação que ia descer. Na minha cabeça era TPM, né? Então, assim, minha menstruação vai descer e tá tudo certo. Aí eu tava com prisão de ventre, surgiram acnes no meu rosto e eu fiquei, tá, nunca mais tive acne assim como tinha parecido, mas vou menstruar, tá tudo bem. Aí a gente ficou, acho que uns 4 dias em João Pessoa e a cada dia que passava, os meus seios doíam cada vez mais. E eu, tipo, é a minha menstruação que vai descer. Porém, quando a gente voltou aqui pra casa, Raimara veio pra cá, minha prima, e eu contando pra ela, ela falou, vamos fazer um teste de gravidez? Eu falei, não, menina, não tem nem probabilidade, tá louca? Imagina, vamos tomar um drink hoje, comer sushi cru, e é isso que vamos fazer. Porque realmente não passava pela minha cabeça, assim, jamais, vocês não têm ideia, pra mim era a última possibilidade. Então a gente tomou um drink e comeu sushi cru, mas enfim. No outro dia, a Rai foi embora, e assim que ela foi embora, eu tava no banheiro, assim, comecei a pensar, por que eu não fiz aquele teste que Rai falou, né? Como fazer, assim, por via das dúvidas? Aí eu fiz, amor, vai ali rapidinho na farmácia, comprar teste de gravidez. Eu sei que eu não tô, mas só por desencargo de consciência, porque vai que esteja no meu subconsciente, né? Então, assim que eu fizer o teste e eu enxergar lá o negativo, minha menstruação vai descer com toda certeza. Aí ele foi comprar. Quando ele chegou, fui fazer o teste. Gente, fiz lá, botei o negocinho no xixi e fiz, ó, é só aguardar 15 segundos. E eu comecei a contar exatamente assim. 1, 2, 3, 4, 5. Tipo assim, levando na esportiva, pensando, claro que não é uma gravidez. Quando chegou no 10, assim, ficou tão nítido. Ficou nítido. Não tinha dúvidas. Tinha 2 tracinhos nítidos, fortíssimos. Sei lá, dessa cor aqui. Aí eu olhei, fiquei olhando, tentando raciocinar e João Pedro falou, tá grávida. E aí eu comecei a chorar, comecei a tremer, fiquei nervosa, assim, tudo que eu sabia era chorar. E aí eu fiz um vídeo, corri pra mandar pra Raimara, tipo, sem acreditar. E eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Como assim grávida? E comecei a gritar, não, agora não, como assim agora? Mas a gente nem se organizou, a gente nem se planejou, não, agora não. E tipo, o desespero bateu mesmo. E eu tava exatamente
assim, nesse nível de desespero. Eu só sabia chorar e falar, agora não, como assim? Aí eu corri numa clínica de uma ginecologista que me atendia há alguns anos e ela fez a ultrassom e falou, ó, só tem o saquinho gestacional, não tem embrião ainda, então talvez é porque esteja muito no início. Só que eu pensei assim, então pode ser uma gravidez anembrionária, que é uma gravidez que não evolui, né? Então pensei, então se for pra evoluir, vai evoluir, se não for, não vai evoluir, tá tudo bem, vamos aguardar. Na outra semana fiz uma outra ultrassom e apareceu a vesícula vitelina. E ali tudo começou a se tornar muito real, porque a médica falou, olha, tá evoluindo, apareceu a vesícula vitelina. E aí foi nesse momento em que a minha ficha começou a cair e eu fiquei pensando, é real, assim, tá acontecendo, chorei muito de novo, sentei aqui no sofá em frente a João Pedro. Nesse mesmo dia aconteceu uma coisa sobrenatural que eu fui saber dias depois, com uma amiga minha que eu encontrei quando eu tava saindo da clínica e no desespero eu contei pra ela, mas não vou entrar em detalhes, eu só sei que nesse dia, justamente quando eu sentei no sofá, cheguei da clínica, olhei para João Pedro, me deu uma paz, veio uma paz muito grande. E eu olhei para ele e falei, é isso, a gente vai ter um filho. E ele, sim, é isso, vamos ter um filho. E aí na outra semana fiz uma outra ultrassom e apareceu o coração. E foi nesse momento que aconteceu uma coisa bem assim, surreal, sabe? Apareceu o coração, aí eu tremia tanto, as minhas pernas estavam assim, ó, em cima da maca, que a gente deita, coloca a perninha dobrada pra fazer a transvaginal e as minhas pernas estavam assim. E eu ouvindo o coração e se tornou literalmente mais real ainda. E eu, meu Deus do céu, tem um coração, como assim? Como eu não lembrava a data da minha última menstruação, eu comecei a me basear na ultrassom. Então, na ultrassom, apareceu a data provável do parto, que é a DPP, e estava aparecendo 30 de junho de 2023, que é o dia do meu aniversário. E isso significou muito pra mim. No meu último aniversário, eu estava em Londres, realizando o maior sonho da minha adolescência, da minha infância, que era fazer um intercâmbio. E eu lembro que exatamente no dia do meu aniversário, que eu tava lá em Londres, teve um momento em que eu parei sozinha, assim, eu tava sozinha num canto, e eu me emocionei, chorei e fiquei agradecendo a Deus, falando assim, vocês vão entender o porquê que eu falei isso. Eu falei assim, Deus, se o Senhor realmente existir, eu te agradeço muito por tudo que eu tô vivendo, por toda essa realização, por tudo que aconteceu na minha vida até agora, que foi tudo muito perfeito e eu me sinto muito amada. Aí eu agradeci ao universo também, né? Enfim, porque antes disso, eu tava passando por uma fase muito ateia. Eu passei anos sem acreditar em Deus, mas eu não tinha coragem de falar isso. Por quê? Porque eu já fui da igreja evangélica, já tive experiências sobrenaturais, mas chegou um momento em que eu comecei a achar que tudo era coincidência, assim, eu fiquei pensando, não, Deus não existe, tipo, vocês acreditam mesmo em Deus? E foi horrível essa fase, eu falava na terapia também, eu quero voltar a acreditar em alguma coisa. E nessa época da minha terapia, que eu falava pra minha psicóloga, eu me comunicava com Deus, pedia sinais, ele me dava os sinais exatamente como eu pedia, mas mesmo assim eu pensava que era coincidência. Então eu tava passando por essa fase, assim, de não sei o que aconteceu, pra esfriar, pra me fazer pensar, assim, realmente não sei o que aconteceu. Enfim, voltando pra data da ultrassom, quando apareceu a data do meu aniversário, eu lembro que exatamente nesse momento em que eu tava agradecendo a Deus pelo que eu tava vivendo, eu tava pensando, ok, eu tô realizando o meu maior sonho e depois disso, como que vai ser a minha vida? Tanto é que um mês depois, quando eu voltei do intercâmbio, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora, assim? Eu comecei a sentir um vazio, né? Eu me enfiei no novo projeto, comecei a pensar em novos projetos e mesmo muito feliz profissionalmente, pessoalmente, eu tava sentindo um vazio. E eu falava pra João Pedro, falava pra Raimara, eu falava pras minhas amigas, tipo assim, cara, eu sinto que eu já realizei tudo. Então, meio que não tem mais algo pra eu lutar por. É como se eu não tivesse mais um propósito de vida mesmo, sabe? Claro que além do meu propósito do meu trabalho, que eu enxergo, assim, um propósito gigante no que eu faço na internet. Enfim, nesse outro lado aí, eu me encontrei num lugar de ficar me questionando como que vai ser a minha vida agora. E eu sentia esse vazio muito grande. E aí, ver a data do meu aniversário, tipo, a data provável do parto. O meu aniversário significou tanto pra mim, porque é como se fosse uma resposta de Deus, tipo, olha, no seu último aniversário, você tava questionando como que ia ser a sua vida depois dessa realização. E
foi meio que... é como se tivesse programado realmente pra esse vazio não me preencher, sabe? Não imaginava que eu ia chorar nesse vídeo. Pra mim, eu tava blindada. Isso pra mim já foi muito mágico, assim, tipo, qual a probabilidade? Eu engravidei num dia completamente aleatório. Eu tive uma ovulação muito tardia, e aconteceu, assim, justamente agora, tipo, tinha que ser agora. Tanto é que quando eu fui contar depois pra minha mãe, pra minha sogra, nesse mesmo dia que eu ouvi o coração, que eu vi a data do meu aniversário, eu levei pra jantar a minha sogra, a minha mãe e meu padrasto e falei pra eles assim, olha, nós temos planos pro meu aniversário do ano que vem. Aí eles assim, né, eu falei, ó, o meu aniversário do ano que vem é a data provável do nascimento do neto de vocês. Aí elas choraram, claro, muito, meu Deus, foi uma noite assim muito especial. E aí a minha sogra falou, olha como Deus é perfeito, né? Aconteceu logo depois de você ter realizado esse seu sonho master. Enfim, as coisas de Deus, né? O tempo de Deus. Foram acontecendo outras coisas assim muito sobrenaturais que eu fui guardando só pra mim, assim, coisas que eu não contei pra ninguém, nem pra João Pedro, porque eu acho que é muito do meu íntimo com Deus. E eu não sei quem me acompanha há muito tempo, quem já me viu falando sobre isso, mas uma das minhas formas de me comunicar com Deus era com a palavra coração. Então eu sempre pedia pra ele uma confirmação na Bíblia, alguma palavra que tivesse coração, tipo algum versículo que tivesse a palavra coração. E ele sempre falou comigo assim, eu nunca abri a Bíblia pra não encontrar um versículo com a palavra coração. Nunca. E aí aconteceu isso também depois de Miguel. E, enfim, e veio do jeito que eu sempre sonhei. Claro que eu jamais teria preferência se viesse uma menininha, eu ia ficar tão feliz quanto. Mas lá no fundo, eu sempre desejei primeiro um menininho. Eu sempre imaginei a minha vida primeiro com um menininho e depois a menininha. E eu sonhei 2 vezes que era Miguel. E eu tinha muita certeza. Só que quando perguntavam, você acha que é o quê? Eu não queria falar, porque eu pensava, se for uma menina, né? Vão pensar que eu queria ter um menino, que eu tinha preferência, mas eu não tinha. Mas era aquela coisa, eu sonhava com o menininho. Aí eu fiz o exame da sexagem fetal quando tava com 8 semanas e 4 dias, que é o exame de sangue, né, que faz. E a gente recebeu o resultado. Eu vou mostrar a vocês a nossa reação. Não fiz a revelação, essas coisas não combinam comigo, tá? Eu simplesmente fui prática, abri a caixinha que tá aqui. A própria clínica personalizou a caixinha. Eles mandaram assim, parabéns, é um menino e umas coisinhas de menino aqui dentro. Só que eu achava que vinha só o exame, que é o papel, né? Eu pensava que eu ia pegar o exame, abrir e ler o sexo, mas veio assim, foi muito especial, porque a gente ligou pros nossos familiares pra poder contar. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa reação, descobrindo, minha de João Pedro, e a reação dos nossos familiares. Antes da gente descobrir o sexo, eu recebi minha amiga Jéssica aqui, que eu conheci nesse universo de maternidade, porque eu sempre fui muito viciada, gente, em coisa de maternidade, em desenvolvimento infantil. Desde criança é o meu universo favorito, assim, é o que eu mais pesquiso, é o que eu mais consumo. E aí eu conheci minha amiga Jéssica, que é mãe do Gael, do Joaquim e do Gael, e ela veio com o Gael pra cá. E Gael aqui comigo, nossa,
nossa, era uma confirmação de que eu tava esperando um menino. Inclusive, eu vou deixar aqui também, ó. Eu falei pra minha amiga, quando ela perguntou, eu falei que eu sentia que eu sempre seria mãe de menino primeiro. Também teve o que eu falei pra prima de João Pedro uma vez. Eu já tava grávida e não sabia. Eu falei pra ela assim, olha, eu tô longe de querer engravidar, mas eu sinto que eu vou ser mãe de menino primeiro. E aí, com o Gael aqui, eu tinha muita certeza de que seria um menino. Muita certeza, assim. E eu ficava, eu tenho certeza que é um menininho que tá aqui dentro. Mas enfim. E teve uma outra coisa também muito incrível que aconteceu comigo. No dia que eu ouvi o coração dele, de Miguel, foi o dia em que eu tive um corrimento marrom. E eu me desesperei, assim, o meu instinto de mãe gritou, tipo, tá acontecendo alguma coisa com meu filho, socorro, me ajuda. Só que a médica explicou que foi por causa da implantação do embrião no útero. Então, quando o embrião se implantou no útero, ele liberou um sangue antigo, sabe? E aí, eu pesquisei no Google, assim, oração para mães gestantes, para fetos, alguma coisa assim, tipo, oração pelo meu bebê que tá na minha barriga. E apareceu uma oração pra mãezinha, né, tipo, Nossa Senhora. E eu fiz essa oração, assim, chorando muito, com a mão na minha barriga e tal. E essa foi uma outra coisa sobrenatural que aconteceu, que eu vou contar aqui pra vocês, porque eu não era católica, nunca fui de acreditar assim em santo, né? Eu sempre pensei como a Bíblia dizia, né? Que Jesus era o único intercessor. Só que depois eu fui entender essa parte do catolicismo, dessa parte de Nossa Senhora e tal. Mas enfim, deixa eu contar aqui pra vocês rapidão. Eu comecei a fazer essa oração todos os dias. E desde essa oração, quando eu pego na minha barriga, eu sempre falo assim, mãezinha, Deus e mãezinha. Aí teve um casamento que a minha mãe foi, que ela me trouxe de lembrancinha do casamento essa imagem da Sagrada Família. Aí tem Maria, né, e tal. Beleza. Aí eu olhava pra essa imagem e ficava chamando ela de mãezinha, né? Toda vez que eu orava, eu falava, mãezinha, você que é mãe entende, Jesus, o Senhor que teve uma mãe soberana. Enfim, as minhas orações começaram a ser assim e foi uma coisa automática, tá? Aí o que acontece? Eu tava passando por uma fase muito complicada, umas coisas profissionais acontecendo, uma pessoa que tava na minha vida profissional, né, e pessoal também. Eu tava passando por uma situação bem complicada e eu fui numa pessoa de muita fé, ele é católico e ele reza por você, assim, ele não cobra nada, ele reza realmente por você, ele reza em você. E eu fui pra ele rezar em mim, né? E aí ele me falou dessa situação e que Deus ia afastar e que ele ia rezar para Deus afastar, e aconteceu exatamente como ele falou, assim. Aconteceram coisas para Deus tirar essa pessoa da minha vida. E aí nesse dia eu tava caminhando, nesse dia que eu vou contar pra vocês, eu tava caminhando aqui em casa e apareceu uma borboleta muito linda. E nesse dia eu tava caminhando falando com Deus e depois falei com a mãezinha. E aí apareceu essa borboleta pra mim e eu fiquei com ela, assim, eu gravei ela e aí tudo bem. Ela voou, entrei pra casa, fui tomar banho, peguei a minha bolsa e quando eu peguei a minha bolsa, caiu um pingentezinho, que eu vou mostrar a foto também. Um pingente de Nossa Senhora Aparecida. Quando eu peguei a minha bolsa, simplesmente caiu do nada esse pingente, que eu tinha ganhado da minha sogra e eu nem lembrava mais dele. E antes da minha viagem da Europa, porque eu não sei se eu perdi por lá, mas enfim, a minha mãe me deu um escapulário de Nossa Senhora que eu usava sempre. E assim, pra mim era muito especial, eu usava há muitos anos, esse escapulário me acompanhou na minha cirurgia da apendicite, me acompanhou em tudo, assim. Enfim, só pra falar, eu usava esse escapulário de Nossa Senhora. Aí depois a minha sogra me presenteou com esse pingente que caiu da minha bolsa. Assim que eu vi a borboleta, caiu da minha bolsa, aí eu olhei pra ele e guardei. Aí quando foi à noite eu postei no Instagram a borboleta e a seguidora comentou, ah, é a borboleta que dizem que tem a imagem de Nossa Senhora. Aí eu, como assim? Fui pesquisar no Google e encontrei isso daqui. Aí eu fui olhar o vídeo que eu tinha gravado dela e realmente quando ela se abria toda, ela ficava igualzinha a Nossa Senhora Aparecida. E eu fiquei, nossa, e o pingente caiu hoje, assim, do nada, assim que eu vi essa borboleta, esse pingente caiu. E eu tava conversando com Deus e também com mãezinha, também com Nossa Senhora. E eu fiquei muito arrepiada, assim. E eu lembrei da coisa mais arrepiante ainda, que quando eu era criança, a minha mãe falava que Nossa Senhora Aparecida era a minha protetora. Por quê? Porque a minha mãe sonhou com ela, entrando com as mãos abertas, flutuando, enquanto ela limpava a casa e cantando a música Nossa Senhora Me Dê a Mão. E aí a minha mãe acordou assustada, e nesse dia eu tava dormindo no quarto dela, no colchão no chão. Aí a minha mãe acordou assustada desse sonho e começou a procurar essas luzes que ela tava vendo. Ela tava vendo umas luzes azuis ou eram vermelhas, enfim. E ela ficou procurando as luzes e quando ela olhou, as luzes estavam em cima de mim, assim, ao meu redor. E aí desde então ela falava isso, né? Aí eu
na mesma hora eu lembrei do sonho, contei pra João Pedro, liguei pra mãe, já era meia-noite, aí eu, mãe, você lembra do sonho que você teve há anos atrás? Nossa Senhora, me conta aí de novo. Aí ela contou, aí ficou eu e João Pedro, tipo, meu Deus, que, sabe, que mágico. E isso também tem uma simbologia muito grande pra mim, isso também significou muito pra mim, porque enfim, e simplesmente aconteceu e eu fiquei, meu Deus do céu, é um sinal de Deus, é uma bênção da mãe de Jesus, é uma bênção, enfim, muita coisa que eu já falei, eu tô vendo que o vídeo tá enorme. Aconteceram diversas coisas muito sobrenaturais. Mas como eu falei, eu não vou contar tudo, mas é isso. Foi assim que eu descobri a gravidez, foram essas coisas que aconteceram e eu acho que é isso. E eu tô muito feliz, tô muito completa, tô realizada. Enquanto eu gravava esse vídeo aqui, eu senti ele mexendo várias vezes. Os chutinhos dele estão se tornando cada vez mais fortes. Já consigo sentir. Hoje eu vi o bolinho, sabe, do chutinho que ele deu. Ai, gente, é muito mágico isso. Eu sempre quis ser mãe, sempre foi o sonho da minha vida. Eu sempre trabalhei muito pensando na minha família, no meu filho, nos meus filhos, que eu não quero ter só um. Tô muito feliz que Deus mandou agora, tô muito feliz que tá acontecendo agora, porque a cada dia que passa eu sinto que era pra ser agora. E que é isso, sabe? Eu tô preparada, eu tô aberta pra viver isso, tô aberta pra compartilhar também com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ficou enorme. Super beijo, até os próximos vídeos e vou mostrar Miguelzinho pra vocês. Um beijinho de Miguel. Barriguinha de 5 meses. Um beijo. Tchau.